Boa noite a todos. Honrado com mais uma designação para apresentação de uma noite de estudos no projeto ABEBM TV, me apresento diante de vocês para falarmos sobre os itens 1 e 2 da introdução de O Livro dos Espíritos, iniciando um novo ciclo, vez que estamos chegando ao finalzinho das questões apresentadas nessa obra digna, trazida até nós por Allan Kardec. Dentro dessa expectativa, vamos passar então a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 68, Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Essa é a palavra de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhes é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana, que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Graças te rendemos, Deus Criador do Universo. Abençoa-nos, através de Jesus Cristo, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para que possamos levar a bom termo a empreitada que nos foi confiada nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, com a vossa dádiva de amor ao próximo e de busca do conhecimento. Auxilia-nos no aperfeiçoamento da busca de esclarecimento dessa doutrina ímpar, para que possamos, de fato, evoluir como bem previsto por vós. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Bem, o relato a seguir é que na esteira do tempo nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal. Hoje estamos no reino hominal e sonhando, acalentando o sonho de chegarmos ao reino angelical. Muito falta, bem sabemos, mas o nosso esforço de progresso, paulatinamente, vai nos capacitando a compreender melhor as coisas de Deus, as coisas da natureza e principalmente essas leis de Deus eternas, imutáveis e justas, que estão incutidas em nossa consciência, como aponta
a questão 621 desse mesmo livro que vamos comentar em seguida. Nós saímos do totemismo, que era a construção de totens dedicados a animais, forças da natureza, a antepassados, e fomos descobrindo as religiões nesse religare, que é a religação com Deus que nos criou. Assim nós passamos pela trilogia chinesa, pela trilogia hindu, passamos pelo judaísmo, pelo cristianismo primitivo, pelo islamismo, e aí as modificações foram acontecendo na esteira do tempo, ao longo da evolução da humanidade, em que muitos se arvoraram os senhores dessa verdade, impondo dogmas, castigos, indulgências, e muitas vezes nos revezando como algozes e como vítimas desse jogo mesquinho, egoísta e, acima de tudo, de ego, de vaidade, de orgulho, de prepotência, arrogância e a supremacia e o poder para nos trazer conforto, luxúria e todos os outros pecados que fizeram com que nós nos arrastássemos até hoje sobre a crosta desse planeta que nos acolheu para que pudéssemos de fato evoluir. Trazido até nós em 1857 por Allan Kardec, o conhecimento dessa nova doutrina chamada doutrina espírita veio trazer então para nós, considerados espiritualistas, uma verdade que trata da reforma íntima. É uma reforma que afeta a todos nós, mas vai buscar lá no nascedouro o diferencial que faz do homem esse ser considerado superior às outras formas de vida que habitam esse planeta. Bem, dentro dessa filosofia espiritualista, nós começamos a nos libertar dos dogmas, das imposições, das indulgências, das penitências, descobrindo que o espírito tem que evoluir pelo próprio esforço, pelo trabalho. E essa doutrina veio trazer até nós que existe alma. Essa alma que se divide para os elementos do reino vegetal, para os elementos do reino animal, para os elementos do reino nominal. Quando junta e é comum aos três reinos, é o princípio vital. Tem que ter vida, tem que ter ânimo, tem que ter movimento, tem que ter busca de sol, alimentação, reprodução. Isso é o primeiro degrau. No segundo degrau, já fica o homem e o animal, que tem também o seu raciocínio, tem a sua lógica, pelo instinto da sobrevivência, também da reprodução, pela alimentação, e há um conhecimento. Então, o homem, por ser superior nessa cadeia evolutiva, taxa de irracional, quando eles têm um raciocínio próprio daquele reino, onde um dia já estagiamos e chegamos nesse princípio. Então, dentro dessa sinergia, dentro desse diferencial de conhecimento e de raciocínio, usando a religião, a ciência e a filosofia, o homem consegue então captar esses ensinamentos e consegue aprimorar esse conhecimento para que possa então deixar um legado, para que possa ficar o registro e para que possa avançar um pouco mais, porque o conhecimento e a perfeição intelectual são infinitos, ao passo que a perfeição moral tem a sua limitação natural, porque ainda não estamos habilitados, não temos essa concepção do que de fato é Deus. O que é? Nós ainda não temos esse alcance, essa percepção. Então, limitados propositalmente pelos desígnios do mais alto,
nós estaremos sempre limitados por um determinado tempo que também escapa ao nosso alcance, desse conhecimento que ainda de que ainda não somos merecedores. Muito padeceremos, muito sofreremos, muito vamos chorar e amargar, mas a vida é assim. Vamos crescer na dor, vamos crescer no sofrimento e prestando a solidariedade para aquele que está ao nosso redor, como forma de recebermos, entre aspas, essa recompensa que é conhecer um pouco mais desse mundo infinito e invisível que está diante de nós em outras dimensões. Continuando, nós alcançamos uma definição trazida por Allan Kardec, passando do princípio vital, passando pelo fluido vital, nós chegamos a um estágio em que esse intelecto tem que ser utilizado com a ideia de que possamos ter essa compreensão. Traçando um paralelo, a carne, a matéria, seria a casca do ovo. O perispírito, que é o que traz as mensagens e vai se amoldando em encarnações após encarnações, seria a clara desse ovo. E a gema seria então o espírito, o ser pensante, a parte intelectiva, a parte que faz a religação com a espiritualidade e com os mundos superiores. É essa que traz em cada um de nós um potencial de mediunidade que nos permite esse contato com os espíritos no momento em que nós já conseguimos ter um pouco mais de conhecimento trazido por essa doutrina do espírito, dos espíritos, coisa que as outras religiões apenas arranhavam, mas nós estávamos num estágio em que não tínhamos como alcançar as informações que hoje estão diante de nós. Então, nesse primeiro item e esse segundo item da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós a concepção do que seria a alma, a concepção do que seria a doutrina espírita e parte do conhecimento inicial para aí nós adentrarmos nas questões propriamente ditas, nesse ciclo evolutivo de conhecimento, de pesquisa, de dúvidas, de nova pesquisa e mais alcance e ampliação desse conhecimento. A evolução ao longo do estudo deste livro dos Espíritos, dedicado aos Espíritos e às questões que eles elucidam, faz parte também do nosso ciclo de evolução, na medida em que determinado tempo chegará, em que nós alcançaremos uma relativa perfeição e começaremos tudo de novo. Então, como bem retratado na questão 540 desse mesmo Livro dos Espíritos, é do átomo ao arcanjo. Quando chegarmos a um determinado limite, começaremos tudo de novo. E assim é o objetivo dessa obra. Ao terminarmos nas últimas questões as elucidações trazidas por espíritos de escola, vamos retornar ao início como estamos fazendo nesse momento. Então, esse item 1 e 2 faz parte da introdução, que significa análise, a ideia do estudo que vai ser aprofundado mais adiante. E Allan Kardec, como professor, como pesquisador, passou a ser, então, aquele escolhido pela espiritualidade amiga para codificar, para trazer em forma de compêndios
gradativamente para a humanidade da época, que se foi renovando, se foi aperfeiçoando e se defrontando de novo com as verdades na erraticidade, ora encarnados, num orbe, num outro orbe, até que finalmente nós conseguimos chegar a esse ponto desse trabalho em que muitas outras obras vêm nos auxiliar, vêm nos assessorar e vêm ampliar essa gama de conhecimento para que tenhamos sempre essa certeza que há um princípio vital, há um princípio intelectual, há um princípio espiritual. Somos espíritos, somos evos, no dizer de São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele que é um dos doutores da Igreja. Então, o evo tem um início, nós fomos criados, mas não há um fim previsto dessa existência que seja de nosso conhecimento ou que seja alcançável pelo nosso raciocínio no estágio que hoje nos encontramos. Então, evo é um princípio que tem princípio, tem início, mas esse princípio passa a ideia da perpetuidade, de eternidade relativa, na medida em que vamos nos livrar um dia do corpo que hoje habitamos, mas a essência, a gema do ovo, que é o espírito, a clara do ovo, que é o perispírito, que vai se moldando de acordo com o ambiente onde temos a oportunidade de reencarnar, vai se amoldando e vai guardando as reminiscências, a memória, como se fosse o HD das existências anteriores. E aí nos desfazemos da matéria, que vai ser decomposta e vai voltar ao todo universal. Mas a individualidade, como demonstrada nessa obra de Allan Kardec, que não ficou restrita somente ao Livro dos Espíritos, vamos tendo a consciência de que esse princípio, esse evo que somos nós, vai ter a continuidade na erraticidade, em outros orbes, com outras vestimentas, em outros ambientes e, por que não dizer, com outras oportunidades de ampliar o conhecimento para que possamos chegar naquela perfeição relativa que faláramos ainda há pouco. Então, nessa concepção, a introdução de O Livro dos Espíritos vai se desdobrando em outros itens que não me compete ainda abordar, que vai caber a outros irmãos, mas dá para nós essa ideia do que há pela frente. Nós que já passamos por várias vezes nos defrontando com a leitura dessas questões e a cada vez que elas surgem diante de nossos olhos, vamos tendo um outro olhar, uma outra visão, um outro entendimento, porque o nosso conhecimento, ampliado pela legislação, ampliado pela relação com os nossos irmãos na família, onde habitamos, na relação com conhecidos e desconhecidos no cotidiano, vamos colocando em prática essa lei de Deus de amor ao próximo, da caridade, da busca do conhecimento, enfim. Vamos sofrer quedas, vamos nos elevar, vamos edificar sobre a pedra firme, a terra firme, vamos edificar sobre a areia, vamos ver esboroar todo o nosso esforço na medida em que o livre-arbítrio nos levou por caminhos que não deveríamos ter seguido, mas só a experiência do dia a dia, do cotidiano, a prática, é que vai fazer com que tenhamos ao final de cada jornada, como é o final de cada dia, a evidência da nossa consciência para saber até onde, de fato, nós temos essa consciência do dever cumprido. Então, com esse princípio vital,
com o princípio espiritual e o princípio intelectual, Allan Kardec nos traz, nessa introdução ao Livro dos Espíritos, uma ideia, uma antevisão do que é essa obra e que a gente, a cada dia que passa, a cada vez que abre essa obra e as demais, para apreciar, para questionar, para abordar, estudar e aperfeiçoar esse nosso conhecimento, conseguimos ver o quão maravilhoso é esse Deus que nos proporciona um Jesus Cristo, nos proporciona uma Maria Santíssima, um José operário, carpinteiro de Nazaré, e toda essa pleiade de espíritos que veio através dos séculos, trazendo até nós, comuns dos mortais, as lições e a certeza da eternidade, da justeza e dessa verdade das leis de Deus. Então, que nós tenhamos a capacidade de nos aperfeiçoarmos todos os dias, para que sejamos merecedores de captar, de entender, de ter a compreensão dessas lições que nos são trazidas por espíritos abnegados, que renunciam a tantas coisas em prol dessa humanidade da qual fazemos parte, e que a cada dia precisa se convencer de que somente esse amor, trazido como exemplo do Cristo, vai fazer com que nós nos elevemos. Somente o conhecimento, a provocação da intelectualidade, o esforço contínuo de aprender, vai fazer com que consigamos alcançar o degrau de cima, nunca para baixo. Que essas quedas sejam no mesmo nível onde nós estamos, que a perseverança esteja em nós, que a esperança, a fé, que a crença naquilo que não vemos, mas temos certeza que está ao nosso redor. Que essa serenidade capitaneada por Jesus Cristo e exemplificada para toda a humanidade esteja permeando todos os dias a nossa experiência. Assim, considerando que não teríamos tanto para comentar em face da complexidade do tema e da exigência de completude de outros estudos, nós agradecemos por essa oportunidade de abordar esses 2 primeiros itens dessa obra maravilhosa, que por certo vai trazer para todos vocês, meus irmãos, o esclarecimento a cada uma das vezes, e que abram essa e outras obras da doutrina espírita para poder caminhar em busca dessa plenitude intelectual. Nesse momento, agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez diante de vocês e vamos pedir a permissão para apresentar a nossa prece final. Mestre Jesus, divino irmão, que tanto sacrifício fez por essa humanidade, tanto exemplo nos trouxe e nós ainda recalcitramos nos nossos erros. Quanta dificuldade, Senhor, para aprender na plenitude essas lições trazidas para nós com tanto amor, por vós e por vossos auxiliares. Mas ainda assim, rogamos vossa misericórdia para nos amparar, nos tolerar e admitir que é necessária uma nova oportunidade. Que essa oportunidade venha para todos nós, que possamos ainda nessa existência imaginarmos que o porvir será melhor do que hoje é, porque estaremos mais habilitados, mais gabaritados, mais instruídos para recebermos com mais êxito as lições que são imutáveis.
mas que possamos nós, Senhor, acreditar e agradecer pela vossa misericórdia, que leva ao Pai os nossos pleitos e que atende com os milagres do qual fostes protagonista, para que tivéssemos a consciência de que a vida continua. Abençoa-nos, Senhor, nessa oportunidade e sê conosco agora e sempre, graças a Deus. A cada um de vós, meus irmãos queridos, da BBM e das casas espíritas amigas, dedico aqui o meu carinho, o meu respeito, o meu afeto, o meu amor fraterno e, acima de tudo, o meu muito obrigado por essa oportunidade.